Tema de hoje: a oração e o sucesso. Eu poderia dar para esta mensagem o tema: a oração, a chave para o sucesso. Já vi várias mensagens falando desta forma. Mas a questão que eu quero estudar com os irmãos é: vimos semana passada a importância da oração. Olha, foi tão bom semana passada o estudo que tivemos, que já na terça-feira passada a gente viveu aqui um tempo de mais pessoas orando. Glória a Deus por isso. Tomara Deus que continue, né? Aliás, que Deus abençoe e que cresça o número de pessoas que vêm orar aqui de terça-feira, porque nós tivemos momentos maravilhosos aqui na terça-feira orando, porque pessoas entenderam a importância da oração. Continuando falando sobre a oração e o sucesso agora, a gente precisa definir o que é sucesso para nós. O que é sucesso para você? Não o que te falam, não o que o mundo mostra, mas para você. Você já parou para pensar nisso? O que é sucesso para você? Vou citar aqui o que o dicionário define a palavra sucesso. Segundo o dicionário, sucesso é consequência positiva, é resultado gratificante, é prosperidade, é acontecimento favorável, resultado feliz, êxito e projeto de sucesso. Ou seja, para o dicionário e para o mundo, sucesso, por exemplo, é ter dinheiro. Quem tem dinheiro, esse teve sucesso na vida. Por quê? Porque ele tem uma quantia muito grande. Por exemplo, o Neymar, jogador de futebol, o Messi, o Cristiano Ronaldo, grande jogador. Esses caras alcançaram sucesso na vida deles. Será? Eles chegaram aonde eles queriam. Eles podem definir isso como sucesso. Se nós formos basear o sucesso que nós temos em mente baseado na vida deles, nós seremos eternos frustrados, porque provavelmente nós nunca vamos chegar aonde eles chegaram, porque eles tinham uma definição de sucesso. Eu falei do Neymar. O Neymar, infelizmente, ultimamente, ele está deixando mais a desejar, porque ele já chegou num patamar de dinheiro e de fama, que para ele tanto faz continuar jogando bem ou não. Vai depender muito do desejo dele de alcançar o máximo que um jogador alcança, que é conquistar uma Copa do Mundo, por exemplo. Então, qual é a definição tua para sucesso? O que você tem na sua mente? Porque se você basear o sucesso, ou o teu entendimento no sucesso, do que o mundo lá fora mostra, você vai ficar frustrado. Porque sucesso para muita gente é ter fama. Quando o cara é famoso, esse está no auge do sucesso. Quando esse cara tem condições de viajar o mundo, de alcançar ou alçar voos altos, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara, ele tem uma empresa, a empresa dele vai de bom ao melhor. É uma empresa que os funcionários, todos eles estão felizes, todos eles elogiam a empresa, elogiam o patrão está bem, tem carro zero, tem uma mansão, o patrão tem uma família boa, filhos obedientes. Então esse cara é o cara que alcançou o sucesso. Para muita gente isso é sucesso. Na Bíblia a gente encontra uma variedade de homens fiéis que deixaram um legado muito significativo para a história. Homens que mostraram com a sua vida, e é por isso que eu amo a Deus e a sua palavra, porque muitos deles foram personagens notáveis por causa da sua fé, por conta da sua humildade e da sua integridade. Mesmo no mundo cheio de desafios, homens e mulheres do passado chegaram no auge de sucesso da vida deles.
E eu repito aqui, eu amo a Deus e amo a sua palavra, porque a Bíblia ensina que a multiforme vontade, poder, ação de Deus é diferente. Porque se eu olhar para o meu irmão que tem mais dinheiro, que tem mais posses, que tem uma família mais feliz, e olhar para mim, eu vou falar assim, eu vou ficar frustrado, porque Deus abençoa esse irmão e Deus me abençoa. E Deus tem uma forma de agir para cada um. Deus tem uma multiforma de ação, de jeito, de modo de agir nas nossas vidas. Então, não adianta eu querer me comparar, e talvez esse foi um dos erros que eu cometi na minha vida lá atrás, no passado, quando eu era bem mais jovem, que eu baseava a minha vida em pessoas que eu conhecia. E eu achava que eu iria, chegar lá que nem eles chegaram. Mas, falando de sucesso e chegar lá, existe um histórico na vida. Existe um histórico. Por exemplo, dia desse eu falava com um amigo meu sobre isso. Eu errei algumas coisas na minha vida, nessa questão de oração, por exemplo. Citei aqui alguma coisa semana passada. Se eu tivesse orado mais do que eu orava antigamente, eu tenho certeza que a minha vida seria diferente. Por gentileza, pode colocar a imagem aí na televisão, por favor? Pifou? Jesus amado, hein? Tá feia a coisa aqui, precisa fazer uma oração forte aqui, viu? Meu Deus, como pifa a coisa aqui nessa igreja, Deus amado. Vamos lá. Não, porque eu estou andando aqui, fica atento para não perder aí o foco. Eu sempre fui ativo na igreja, desde criança, como eu falei aqui semana passada. A minha vida foi fazer coisa na igreja, carregar instrumento, aprender instrumento, pregar, dar aula, fazer massa, pintar parede, carregar telha, evangelizar na praça, evangelizar na escola, depois sair para o grupo, gravar disco, sair evangelizando. A minha vida sempre foi ativa, e os meus momentos de oração, eles eram muito poucos, e em vista de hoje, eram muito poucos. E eu tenho amigos meus que chegaram lá porque esses caras oravam muito. E eu olho hoje, eu vejo a diferença. E hoje isso já não me incomoda mais, porque dentro do meu pensamento de sucesso, eu, graças a Deus, sou uma pessoa bem-sucedida hoje. Apesar de todos os perrengues que eu passei na vida, todas as dificuldades, perdi emprego, perdi causa na justiça, perdi carro, perdi empresa. Para mim foram momentos difíceis, mas eu mantive o foco e continuei olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, e eu creio que é da tua fé também, segundo a palavra. Então, se eu me baseasse, ou estivesse ainda hoje me baseando no sucesso de alguns amigos que tenho, tanto na vida secular como na vida espiritual, na igreja, hoje eu seria frustrado. E graças a Deus eu não sou, porque eu entendi o que Deus tem reservado para a minha vida. Então, dentro desses exemplos que a Bíblia cita, tem um texto clássico que acredito que todos conheçam, quero ler com vocês. Você que trouxe a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Um texto que fala sobre estes homens e mulheres que chegaram lá. Deus é bom. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por quê? Versículo 2: pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam um bom testemunho. O autor de Hebreus, que alguns atribuem a Paulo, diz assim, versículo 3: pela fé
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que se é visível. Versículo 4, começa a citar pessoas, por exemplo, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo 5, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. O autor escreve, versículo 6, assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Ora, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viviam em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Versículo 15, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, 16, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que lhe havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. 18, e embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. 21, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. 22, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 26, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. 28, pela fé celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca,
Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. 30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. 34, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram a volta ou de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. 36, outros enfrentaram zombaria e açoutes. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. 37, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. 38, guarde esse texto, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 39, todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. 40 e último, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Gente que na sua vida, na sua situação, alcançou sucesso. Aí você para pensar e fala assim, esses caras aqui, a maioria deles, eles enfrentaram situações terríveis, difíceis. Como é que esses homens alcançaram sucesso? Bom, na ótica deles, eles alcançaram sucesso. Apesar de tudo que eles passaram, esses homens aqui, eu quero citar alguns deles, não tenho tempo para falar de todos, mas, por exemplo, algumas características da história de Enoque. Enoque foi um homem diferente de todos os outros. Na sua época, foi um homem diferente. Um homem que andou com Deus de tal maneira que ele não passou pela morte. Isso é uma coisa incrível. Pensou, você está vivendo a tua vida diante de Deus, honrando a Deus, amando a Deus, não que isso vá acontecer novamente, mas você já imaginou alguém vivendo isso, uma vida diária, ligada com Deus, um homem respeitado, um homem abençoado por Deus, e de repente Deus olhar e se agradar tanto, e falar assim, não, vem para cá morar comigo. Olha que coisa fantástica. Esse homem alcançou o sucesso da sua vida por conta da vida que ele levou. A história diz que ele foi o pai de Matusalém. Você encontra isso nos registros de Gênesis. Matusalém foi o homem mais velho da Bíblia. E a atitude de Enoque de agradar a Deus, ela serve de exemplo para que a gente possa hoje, ainda nesse século que nós estamos vivendo tão difícil, a gente ter uma vida digna que agrade a Deus. Só para citar aqui em Gênesis 5:24, o texto diz que Enoque andou com Deus. Isso me leva a pensar, como é que a gente anda com Deus no dia de hoje? É possível andar com Deus no dia de hoje? Lógico que é. E por que a gente então não anda? Porque hoje as justificativas são as mais diversas. A vida é corrida, o tempo está curto, é muita gente do meu lado me perturbando, eu não tenho tempo, eu vivo isso, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer. Essa é a mentalidade das pessoas hoje, pessoas que estão na igreja. Que, por exemplo, fazendo uma comparação, existem grandes homens hoje no Brasil e no mundo que são pregadores da palavra, homens que são líderes de grandes igrejas, ministérios, homens que
olhando para eles, falam assim: esse cara chegou no sucesso. Mas também tem irmãs, como tinha antigamente, hoje ainda tem irmãs simples, irmãs que dobram os joelhos e passam 2, 3, 4, às vezes 5 horas orando. Aí você fala assim: como é que essas irmãs conseguem? Eu não sei, porque eu não consegui ainda isso até hoje na minha vida. Mas essas irmãs conseguiram, irmãs simples, mas que Deus para ouvir, porque essas pessoas andam com Deus, falam com Deus, se apresentam diante de Deus. Por isso que eu digo que é possível nós vivermos assim. Poxa, Enoque viveu, ele desenvolveu uma amizade com Deus tão grande, que Deus o tomou para si, segundo o texto aqui. Já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Enoque, o seu exemplo de vida, e ele deve ter, esse exemplo de vida deve ter sido passado para os seus descendentes, Matusalém. Enoque foi bisavô de Noé. E imagina Noé, que vivia no seu tempo, todo mundo pecando, roubando, mentindo, se prostituindo, nem aí para Deus, e esse homem com o coração voltado para Deus, talvez até porque o seu bisavô foi um exemplo para ele. Ele deve ter ouvido histórias do seu bisavô. Olha, tem alguém na nossa família, que o pai dele falando com ele, que lá atrás, ele tinha um relacionamento com Deus tão forte, que Deus pegou ele para ele, levou ele para si. Você imagina você contando isso para os seus netos, acerca dos seus antepassados. Ele foi um dos grandes heróis da fé que está sendo citado aqui nesse texto de Hebreus. Posso falar de Abraão, que também é citado nesse texto. Abraão abandonou tudo que ele tinha na vida para ouvir, aliás, para cumprir uma ordem que Deus deu para ele. E se você olhar para a vida de Abraão, Abraão tinha uma vida de sucesso. Aos olhos humanos, ele morava com o pai e com a mãe, ele já era casado, o pai e a mãe viviam bem, tinha um bom lugar para morar, tinha algumas coisas, algumas propriedades, animais. Se você olhar para a vida de Abraão, você fala assim: pô, esse cara tem sucesso, para ele está tudo bem. Só que para ele, sucesso não era aquilo. Para Abraão, o sucesso foi ouvir a voz de Deus e falar assim: Deus falou, eu vou seguir. Eu vou viver a minha vida diante do que Deus tem planejado para mim. E ele foi. Sua esposa não podia ter filhos, você sabe da história. Deus deu filho para a esposa dele, mesmo ela velhinha. E foi uma situação assim que, se você ler os textos, você sabe, você já leu, você conhece a história. Abraão foi escolhido por Deus. Através da linhagem de Abraão, da sua fé, ele foi considerado o pai da fé, amigo de Deus. Por conta desse relacionamento que ele tinha com Deus, eu e você hoje somos abençoados. A bênção lá que Deus prometeu para Abraão, ela vem ao longo dos milênios, dos séculos, e chega até mim e você. É só você ler o livro de Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, tem um texto que diz que aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão. Ou seja, a linhagem dele alcançou ao longo dos séculos e tal, até chegar em Jesus e chegar em nós. Ou seja, imagina. Por isso que Paulo, na sua sabedoria, ele escreveu em Gálatas 3 agora, se eu não me engano é o final de Gálatas, mas eu vou ler capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado com justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, tem alguém aqui que tem fé em Deus, crê em Deus? Os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, no caso eu e você, porque nós não somos judeus, anunciou primeiro as boas novas a Abraão,
por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, ou juntamente com Abraão, homem de fé. Características de uma vida de sucesso de Abraão: homem de fé, homem que acreditava em Deus, homem obediente. Você quer ter uma vida de sucesso na sua vida? Seja obediente a Deus, obedeça a palavra de Deus e prospere. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida de sucesso? Eu já falei aqui há 2, 3 domingos atrás. Seja generoso. O problema das pessoas é que elas só querem riquezas para si. Seja generoso, mesmo porque tudo que você tem vai ficar aqui quando você e eu formos embora. Ele cedeu o direito, essa sua generosidade, ele cedeu o direito para o filho, para o sobrinho dele: escolhe, se quiser ir para lá eu vou para cá, se quiser ir para cá eu vou para lá. E o filho, o sobrinho dele, Ló, olhou para um lado, viu deserto, areia, lá, coisa pouca, e olhou para o outro lado e viu lugares, pastos verdejantes, cidades. Falou: oh, tio, na boa, eu vou por aqui. E Abraão sabia disso, ele não precisava de lugar, porque a bênção de Deus, Deus falou para ele: a bênção está na tua vida, eu estou com você. Você quer ter uma vida de sucesso? Deus está com você, a bênção está em você, não está no lugar. Tanto que ele foi para cá e estabeleceu-se ali, e hoje aquele lugar lá, Israel e tal, um lugar maravilhoso, abençoado por Deus, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. As pessoas parecem que custam acreditar nisso. Você quer ter uma vida de sucesso? Creia, a bênção de Deus não corre atrás dela. Eu vou naquela igreja, porque aquela igreja, eu vou aquele cara que, o pastor Kodak, eu vou lá para ele revelar minha vida. Eu vou fazer a campanha do monte. Eu vou fazer. Irmão, você não precisa de nada disso, é só você crer. A bênção de Deus já está na tua vida. A Bíblia nos garante isso. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Abraão sabia disso, acreditava nisso, apesar das dúvidas, apesar das dificuldades, ele sabia disso. Abraão foi um homem muito paciente, aquele cara paciencioso, características da vida de um homem de sucesso. No fim, ele viu seu filho nascer, ele viu seu filho crescer, ele se preocupou em ver o seu neto nascer, se preocupou com a vida dele. Ou seja, Abraão foi um homem de sucesso. Mas Abraão, ele foi um homem de sucesso, inclusive muito rico, porque Deus enriqueceu muito a vida dele. E por que Deus enriqueceu a vida de Abraão? Porque ele não era apegado ao dinheiro, ele não era apegado às coisas. Ele vivia a vida e Deus ia abençoando. E quanto mais Deus abençoava, mais ele generoso era. Só você lê os textos da palavra. Um outro homem que foi citado nesses heróis aqui da fé foi José. José, você sabe da história, foi um homem sonhador. Só te lembrar aqui, um homem que sonhava, um rapaz sonhador, que tinha um relacionamento com Deus, que provavelmente Jacó, por gostar muito dele, falava muito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do seu bisavô, do seu avô, e agora o Deus do seu pai. José, Deus é bom, José, Deus pode abençoar a tua vida, José. O teu bisavô, o teu avô foram homens de fé, homens que serviram a Deus, homens que viveram uma vida dentro da mentalidade deles, eles tinham um sucesso. Então José creia nesse Deus, e José creu. Você sabe da história, por inveja os seus irmãos o venderam. Ele manteve a sua confiança em Deus, ele não olhou para o lado esquerdo, para o lado direito, ele olhou para o alto, porque ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. Ele sabia em quem ele acreditava. Ele foi para a casa lá do chefe da guarda, a mulher do cara tentou ele saiu, ele fugiu do pecado, ele manteve-se firme. Por conta disso ele foi preso, passou lá pelo menos uns 11 anos na prisão, e depois desse tempo Deus dá um estalo de dedos, que para mudar a vida da gente, Deus só faz assim, Deus só manda uma palavra, é agora.
Deus pisca o olho se for o caso, e a vida da gente muda. Para aqueles que são fiéis, Deus abençoa. E José foi um homem que honrou a Deus, que honrou a sua família. Mesmo os seus irmãos o traindo, ele ainda os trouxe da onde eles estavam para morar no Egito e sustentou eles enquanto ele estava vivo. Ele reconciliou-se com os seus irmãos. Ele trouxe seu pai para morar com ele. José era um cara assim fantástico. E dentro de uma vida hoje, olhando para a vida de José, algumas características de um homem de sucesso. José se demonstrou sábio em várias ocasiões. Ele interpretou o sonho de um, ele aconselhou o outro. José era um cara atraente, bonito, por conta disso ele foi tentado, mas ele se manteve firme. José, ele era um ótimo gestor. Deus deu essa capacidade para José, que poucos talvez naquela época teriam. Deus deu a revelação do sonho do rei, ou do faraó, e ele parou, olhou, analisou, avaliou e deu o veredito para Faraó. E Faraó falou: eu não encontro ninguém aqui com essa capacidade, então você vai fazer isso, você pode fazer isso? Claro. E ele se mostrou um ótimo gestor. Ele se mostrou um homem de caráter, de valor. Ele não roubou ninguém, ele não enganou ninguém, ele não desprezou ninguém. Em tudo, José reconhecia que Deus estava com ele. Apesar de todas as circunstâncias, Deus estava com José. Então eu olho aqui e falo: José foi um homem de sucesso. Um homem de sucesso. Pô, mas José foi vendido, mas foi um homem de sucesso. Um outro aqui, vou citar só mais um, Daniel, um dos grandes profetas bíblicos. Daniel foi um homem de sucesso. As principais características de Daniel ele era dotado de um domínio próprio, mesmo sendo jovem, muito grande. Naquela época, os jovens, eles eram bem obedientes aos pais, e eles liam a palavra da época, os escritos da época, os pais, os professores, os sacerdotes da época, eles ensinavam. Então, a maioria dos jovens daquela época, eles tinham gravado na mente quem era Deus para eles. Por isso, quando Daniel, mesmo sendo preso, levado em cativeiro, ele continuou servindo a Deus. Foi servido para ele uma mesa, você sabe da história. Os outros talvez caíram de boca comendo tudo. Ele falou: não, eu não quero me contaminar com isso não. Ao contrário, eu quero continuar firme aqui, servindo ao meu Deus. Daniel foi um homem muito sábio. Daniel foi um homem corajoso. Corajoso porque ele teve coragem de falar para o rei lá: olha, você está fazendo isso. E a revelação que está aí, é isso. Ou seja, Daniel era um homem de oração, um homem corajoso, um homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, você sabe dessa história. Daniel foi um homem íntegro, foi um homem leal. Daniel, ele foi um profeta visionário. Aquele homem que Deus deu para ele visão do que está acontecendo hoje, inclusive. Ou seja, o testemunho de Daniel, olhando para a vida dele, o cara começou como escravo. E Deus o honrou, porque ele honrou a Deus. Eu posso dizer que Abraão andava com Deus, Enoque andou com Deus. Eu posso dizer que Daniel andava com Deus, José andava com Deus. Então, na definição destes irmãos, eu acredito que eles, aqui nessa terra, alcançaram o sucesso que eles poderiam alcançar. Agora, eu não sou igual José, eu não sou igual Abraão, eu não sou igual Daniel, Abraão, Enoque, José e esses homens da fé aqui que foram citados em Hebreus 11. Eu não sou, eu sou o Diego.
Então eu aprendi a não basear o meu sucesso olhando para os outros. Eu poderia pedir a Deus assim: Deus, me dá a fé de Abraão. Deus, me dá a sabedoria de Salomão. Deus, me dá a coragem que o Senhor deu para Gideão. Estava com medo, o Senhor encheu o coração dele. Eu podia falar isso. Não, a coragem, a sabedoria, a fé vem de Deus. Eu posso tentar me comparar com esses homens, eu posso até tentar, mas eu preciso entender o que é sucesso para mim. Hoje, na minha vida que eu estou vivendo aqui, na sua vida que você está vivendo, é aqui que eu quero chegar. O que é sucesso para você? Eu pesquisei na internet algumas definições aqui de sucesso. Por exemplo, sucesso é fazer o seu melhor. Quando você executa uma tarefa, quando você faz alguma coisa, você procura fazer o melhor. Existe aquela máxima dentro da igreja, né? Antigamente era assim, eu já até falei aqui, né? Antigamente a pessoa ela ia para a igreja, ela ia cantar, por exemplo. Aí o pastor falava: hoje nós vamos ouvir a irmã Cristina cantar, né? Aí a irmã Cristina vinha toda envergonhada na frente: senhor irmão, eu vou cantar um louvor aqui para a glória de Deus, mas para a glória de Deus, irmão, não repara não, tá? Fica em espírito de oração. Até hoje eu não entendi o que é ficar em espírito de oração. Tipo assim: Senhor, não deixa eu ouvir a voz dela que é tão ruim. Deve ser isso, né? Esse espírito de oração. Enfim, a pessoa tinha medo de fazer as coisas, né? Faz o seu melhor. Você canta desafinado, procura aprender, faça o seu melhor. Você vai ofertar, dá o seu melhor. Não faz isso assim: ai meu Deus, eu vou lá na frente levar o dízimo, Jesus, o senhor sabe que está tão difícil, meu Deus, ai Senhor. Não, meu irmão, vai para frente feliz: Senhor, obrigado, eu vou entregar meu dízimo, porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. O Senhor é um Deus que abençoa, estou cumprindo a tua palavra diz que eu posso fazer prova de ti. Está aqui, Senhor, o meu dízimo, a minha oferta. Quando você fizer um trabalho na igreja, faça o seu melhor. Lá na sua empresa, faça o seu melhor. Pastor, mas lá na empresa ninguém me nota. Deus te nota lá. Deus te nota lá na sua empresa. Deus te nota onde você está andando. Se você andar com Ele, inclusive, você vai viver uma vida de muito mais sucesso. O problema é que as pessoas fazem as coisas por fazer, no automático. Eu vou fazendo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que ficar hoje na portaria, eu tenho que subir para orar, meu Deus, estou na escala, Jesus, sábado tem 12 horas de oração, o pastor Kive falando para eu tenho que, não, meu irmão, você não é obrigado a nada, mas se você for, faz isso o melhor que você puder. Isso é uma definição de sucesso. Quando você faz o melhor que você pode, você está fazendo dentro da tua capacidade, Deus está vendo, Deus está te honrando. Segundo, eu pesquisei na internet, algumas definições do sucesso segundo esses grandes pensadores e tal. Eu peguei alguns porque eu concordo. Sucesso é se conhecer e buscar as coisas que fazem sentido para você. Por exemplo, o sentido que o mundo dá para o evangelho hoje é assim: isso é tudo mentira. Pastor está tudo rico, igreja serve só para arrancar o dinheiro das pessoas, esse povo é assim, igreja está cheia de gente mentirosa, igreja está cheia de gente pecadora, e está mesmo, né? Igreja está cheia de gente que fala mal dos outros, igreja está cheia de fofoqueiro, e está mesmo. Mas o que eu vou buscar na igreja? O que eu vou buscar diante de Deus? O que faz sentido para mim? José, ele tinha todos os motivos para olhar para os seus irmãos e falar para ele assim: agora que eu sou aqui o segundo no Egito, vocês vão se lascar, vocês vão ver, estão lascados comigo. Não, ao contrário, ele abençoou os irmãos. Se você olhar para Abraão, ele podia falar para Ló assim: ô Ló, na boa, tá? Lugar assim bom, para mim, né? Sou mais velho, Deus está comigo, eu vou para lá. Sei que se lasque ali no meio do deserto. Não, porque quando você sabe o que faz sentido para você, o que faz sentido para a gente? O sucesso.
sucesso é o que o mundo fala. Não, meu irmão. Antigamente tinha uma propaganda de cigarro. Os mais velhos aqui devem lembrar da propaganda de cigarro, né? Que o cara vinha num cavalo, né? O cavalo levantava, e o cara, sucesso para quem fuma esse cigarro. Eu não lembro nem da marca aqui. Marlboro, obrigado, olha aí, ó. Marlboro. Pesquisa lá no YouTube essa propaganda. O cara vinha, fortão, chapelão, fumando. Esse cara morreu de câncer. E ele falava que sucesso é, tipo assim, eu estou no cavalo, mas o sucesso é o cigarro. Meu irmão, busca o que é melhor para você. Busca o que faz sentido para você. Faz sentido para você hoje, você está aqui na presença de Deus? Uma outra definição aqui, e eu já quero encerrar. Sucesso é acreditar na sua capacidade. Deus te deu capacidade para fazer alguma coisa. É impossível que você não tenha capacidade. É impossível que você seja tão... Uma expressão que eu usava na minha época, tão ameba, né? Panguã, né? Não, você tem alguma coisa de bom dentro de você. Ou acredita na sua capacidade. Deus te capacitou. Deus anda com você, meu irmão, minha irmã. Mateus 28:20, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Deus anda com você. Deus não anda com qualquer um, não. Deus anda com você, comigo, porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Meu irmão, aprenda a confiar no seu potencial. Mesmo simples. Mas a minha vidinha é tão simples. Mesmo com a tua vida simples, mesmo com o seu trabalho simples, mesmo com o teu salário que seja simples, mas você é uma pessoa de sucesso. No meio da tua família tem gente pior do que você. Você está vivendo bem, você está comendo. Eu falava para o pessoal de uma rádio ontem à noite, no interior aí, mandava um áudio para eles dizendo o seguinte: você mora no Brasil, mas o Brasil tem fazer o quê? Mas acima disso tem Jesus, que está sentado num trono de glória e tem o controle de todas as coisas. Agradece porque aqui você pode deitar e dormir e acordar no outro dia. Lá no Oriente os caras estão ganhando bomba na cabeça, estão indo embora largando tudo para trás chorando. E nós não, a gente tem tempo para comer, tem tempo para se vestir, tem tempo para tomar banho, tem tempo para passear, tem tempo para vir na igreja. Gente, começa a acreditar mais aqui em você e nessa nação. O Brasil não é tão ruim como dizem, não, ao contrário, o Brasil é um país muito abençoado por Deus. Por último aqui, sucesso, eu não tenho mais tempo. Sucesso é você ter liberdade de dizer não. Você tem a liberdade. Pessoas de sucesso sabem dizer não. José, ele disse não para a mulher lá do Potifar. José, vem cá, você é tão bonito, tão atraente, eu estou tão apaixonada por você. Não. Mas você é tão bonito, tão atraente. O texto diz que ela tentava ele todo dia. Estou afim de você, varão perfeito. Acho que ela devia falar algumas coisas assim, né? E ele não. Um dia ela deu um jeito, todo mundo saiu, ela foi lá e tirou a túnica dele, e ele olhou aquela situação, falou não, e saiu correndo. O que ele ganhou com isso? Foi parar na prisão. Mas ele tinha um alvo. Eu tenho Deus. Deus está comigo. E lá na frente o sucesso dele foi tão grande, que você sabe o texto, depois de Faraó, José era o que mandava em todo aquele território. Porque Deus, quando faz, meu irmão, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode ver outras pessoas aqui na Bíblia que aprenderam a dizer não. Daniel disse não para a comida do rei, porque eu sei que essa comida é sacrificada a ídolos. Não. José disse não para o sexo ilícito. Você tem essa capacidade hoje, meu irmão, minha irmã. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador,
Se você for batizado, você tem uma nova vida agora, e nessa nova vida agora, Deus te deu a capacidade de dizer não para o pecado. Não vou pecar, não vou me desviar, não vou sair da presença de Deus, não vou mais abandonar o Senhor, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Deus, eu quero deixar que Ele haja na minha vida, eu creio no poder, eu creio na ação do Senhor, eu quero viver a minha vida agora com Ele. Ele anda comigo, Ele está comigo aqui, Ele está comigo na rua, Ele está comigo em tudo quanto é lugar, Ele está comigo, Ele anda comigo. Ou seja, sucesso, você precisa definir o que é sucesso para você. Porque se você quiser, mas eu quero, toma cuidado, meu irmão. Como eu já falei de felicidade aqui, as pessoas falam, felicidade, eu vou ser feliz quando eu vou ser feliz quando... Não, meu irmão, a felicidade não é um alvo, felicidade você vive hoje. Salmo 118, 24 explica bem isso. Este é o dia que o Senhor fez, então regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Hoje é dia de você ser feliz. Abra a sua mente, não deixe o diabo ficar te enganando, te iludindo. Você não tem sucesso, você não serve para nada. Você serve sim. Tem outras coisas aqui, eu não tenho mais tempo. Voltando para os heróis da fé, o maior sucesso que aqueles homens alcançaram, homens e mulheres, foi viver uma vida de fé, de obediência. Tiveram lutas, tiveram dificuldades, mas esses homens chegaram ao sucesso maior que um ser humano pode chegar, aos céus, na presença de Deus. Esse sucesso eu quero um dia estar curtindo com você, todos juntos na presença de Deus, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, um novo corpo, uma nova mentalidade, na presença de Deus. Aquele sucesso máximo que um ser humano pode ter é ter Jesus como Senhor e Salvador e viver essa vida lá. Aqui, começa aqui, termina lá ou continua lá, para a glória do Senhor. Último texto que eu quero citar aqui, Jesus ministrando para algumas pessoas, em Marcos 8:34 ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Ele explica: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Meu irmão, minha irmã, sucesso e oração, a oração e o sucesso depende de você. Primeiro, você precisa ter uma visão clara do que é sucesso. Segundo, você precisa continuar orando, entender a importância da oração. Quanto mais próximo de Deus, mais sucesso você terá. Não o sucesso do mundo, eu estou falando do sucesso que a Bíblia nos mostra. Que se você tiver uma família, uma mulher ou um marido, filhos, se você tiver a sua casa, ou mesmo uma casa para morar, se você tiver o seu trabalho, saúde, dignidade, meu irmão, você é uma pessoa de sucesso. É que eu queria ter, irmão, para com esse negócio de queria ter. As coisas aqui passam, acabam. A coisa mais valiosa que eu e você pudermos ter, nós já temos. Temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé.